Fala, galerinha. Alô, galera chegando. Show de bola. Bom demais. Grande Alice aí com a gente. Karen, galera chegando. Show de bola. Boa tarde aí, galera que tá começando o almoço aí. Galera que já almoçou, tá descansando aí naqueles 30 minutinhos. Passando aí para transmitir um recadinho para os estudantes, concurseiros, plantonistas, estudantes para a OAB, coisa boa demais. Está chegando a hora aí, quem está se preparando para a segunda fase. Pedrinho, e aí Pedrinho, show de bola. Bora correr, vamos sim Pedrinho, tamo junto, hein. Hoje já fiz os meus 10K de manhã, mas vamos que vamos, não podemos parar não. Se continuar essa chuvinha, vale a pena estudar. É isso aí, galera. Tamo junto, amo direito com a gente aí. Grande Macklin, toda a galera da equipe amo direito. Show de bola. É isso aí. Show life nesse horário. É isso aí, grande amo direito. Grande Macklin, galera toda presente aí. Passando aqui depois dessas grandes férias, descansos merecidos, estamos começando as nossas transmissões. Galera aí preparando, os concurseiros já estão aí de vento e polpa. E paramos aí o nosso dia hoje, galerinha, rapidamente, para falarmos de um tema que está despencando em vários concursos públicos, né? O Esquadrão Direito News voltando aí com força total, né? Toda a equipe aí, Isabelle Chida, Rodrigo Abelmonte, Gabriel P. Cortez, Pedro P. Coelho, né? Os caras são top, né? Os melhores aí dentre as suas matérias, constitucional, administrativo, né? Penal, processo penal, os caras são fera, né? Então, com certeza, estaremos voltando aí, pessoal, né? Bombando com as transmissões das nossas lives, várias novidades, várias atualizações para aqueles que estão se preparando aí para o seu concurso público, que com certeza será sucesso absoluto e conseguirão a sua aprovação certamente. Mas vamos lá, galerinha. Passando aqui nesse pequeno intervalo do nosso almoço aqui, né, eu sentei para falar um pouquinho com vocês sobre as situações da publicidade e propaganda no Código de Defesa do Consumidor. Por que eu digo isso, galera? Hoje, né, nós passamos por alguns pequenos problemas, principalmente em primeira fase de concurso, no momento de estudo. Porque o direito do consumidor fica um pouquinho de lado, não é verdade? Fala, pô, o direito do consumidor é tranquilo, se minha prova cobrar conteúdos nesse sentido, eu vou tirar de letra, é só dar uma visualizada lá na Lei 8.108, pronto, acabou, tô preparado. Galera, temos que ficar um pouco espertos nesse sentido, né? O direito do consumidor não é difícil, não é complexo, mas existe a necessidade de estudo, de preparação, e principalmente quando os concursos públicos trazem questões relacionadas à publicidade e propaganda, induz o concurseiro a erro e o concurseiro acaba perdendo a questão. Por quê? Muitas vezes nós já sentamos para analisar a diferença entre esses dois institutos. Será que publicidade e propaganda é a mesma coisa? Porque fala, pá, professor, tá lá, publicidade e propaganda, a mesma coisa. Ou muitas vezes você em casa, você fazendo a leitura de um determinado artigo, por que muitas vezes ele fala publicidade enganosa? E muitas vezes você traz a palavra propaganda enganosa para o seu dia a dia. Será que é a mesma coisa? Publicidade enganosa, propaganda enganosa, são sinônimos? Não, galera. Então é isso que nós iremos debater um pouquinho hoje de forma rápida, e 20 minutinhos vocês já estarão espertos. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, galerinha, os nossos legisladores se preocuparam em estabelecer regras em uma seção específica dentro do nosso CDC que inicia-se no artigo 36 e finaliza-se no artigo 38. Como assim, professor? Primeiro, quando eu falo em publicidade, nós estamos falando em um informe, uma informação que chega até ao consumidor. Essas informações transmitidas, galera, elas sempre deverá possuir requisitos simples. Toda publicidade, todo informe, toda informação que chega ao consumidor, ela deverá ter fins lucrativos, fins econômicos. Ou seja, galerinha, toda transmissão que eu fizer de uma informação tem fins econômicos, tem fins lucrativos, tem fins comerciais, eu estou tratando de uma publicidade. Mas então, peraí, professor, então o que viria a ser uma propaganda, então? A propaganda, galerinha, nada mais é que também a divulgação de um informe.
é uma informação trazida a uma pessoa. Mas a propaganda, galera, ela não possui fins comerciais, fins lucrativos. A propaganda, ela possuirá fins sociais, fins ideológicos, ou seja, a propagação de uma determinada ideia. Eu não tenho vínculo lucrativo com ela. Na prática, galera, quando eu ligo a televisão, quando eu abro o meu caderno de provas, por exemplo, e lá tem alguma questão relacionada à venda de um produto, à divulgação de uma determinada marca, eu tenho publicidade. Mas espera aí, professor, então quando será uma propaganda? A propaganda, como já dito, fins sociais, fins ideológicos. Exemplo, propaganda eleitoral. Em regra, pessoal, não tem fim comercial, não tem fim lucrativo. Ligou a TV, tá lá, a prefeitura do município X inaugura uma nova ponte. O que é aquele informe, galerinha? É publicidade? Não. É o que, pessoal? Uma propaganda. Por quê? Qual é o fim desta informação? Fim social, fim meramente ideológico. Então, pessoal, é crucial que vocês, nesse primeiro momento, consigam individualizar esses dois institutos, que vai fazer a diferença, seja na sua primeira fase da OAB, primeira fase da sua magistratura, Ministério Público e outros grandes concursos, porque é aí que você perde a questão. E as nossas grandes bancas, galera, muitas vezes não está indagando aqueles determinados conteúdos problemáticos, dificultosos. Ele está trazendo isso para você. Porque a tendência de você errar é muito maior do que de grandes outras teorias. Porque lá você estuda, você se adentra, você, né, pessoal, acaba visualizando todo aquele conteúdo. Mas e quando são as partes simples? Será que nós prestamos essa atenção? Será que você já sentou, já observou essas diferenças existentes entre a publicidade e propaganda? Temos que ficar espertos. Notem que é tão verídico esse assunto, pessoal, é tão verdadeiro que, quando você abre a seção do artigo 36, você não observa em si a palavra propaganda, mas você observa uma seção criada no CDC tratando sobre publicidade. Por que isso, professor? Por um critério lógico. Na publicidade, como tem fins lucrativos, galera, fins comerciais, vai ter prejuízo para alguém. E quem que vai ter esse prejuízo? Não precisa pensar muito não, né? É o consumidor, galerinha. Então, por isso, o nosso CDC se preocupou em estabelecer as regras quanto às publicidades. E qual que é a pegadinha, então, que o concurso público pode me oferecer, professor Silvio? Primeiro, galera, não existe propaganda enganosa, propaganda abusiva. Existe, sim, publicidade enganosa, publicidade abusiva. Vocês estão observando aonde eu queria chegar? Porque muitas vezes você está em casa conversando com seu papai, com sua mamãe. Mamãe, você viu ontem aquela propaganda enganosa? Não façam isso, galera. Nós temos que começar a nos autocorrigir. Não tem propaganda enganosa. Tem sim uma publicidade enganosa prevista especificadamente pelo CDC, que é a nossa Lei 8.078, exatamente no artigo 37, parágrafo 1º, ponto final, certo? Então notem, isso são pegadinhas cobradas em diversos concursos públicos. Vem lá várias alternativas. Ah, professor, vou entrar aqui com uma ação no intuito de derrubar essa questão de anulá-la, porque uma ela fala sobre propaganda enganosa, aí a letra B fala sobre publicidade enganosa. Não é a mesma coisa, professor? Não, galera. É aí a pegadinha, não tem o que anular. A questão está devidamente correta. Nós temos que observar a diferença existente entre esses dois institutos, porque aí você conseguirá matar a pau e acertar a questão no seu concurso. Bacana? Beleza. Professor, então eu aprendi que eu tenho a publicidade enganosa e eu tenho a publicidade abusiva. Perfeito. O que seria então essa publicidade enganosa? O artigo 37, parágrafo 1º, ele estabelece que a publicidade enganosa é toda aquela publicidade que induz o consumidor a erro com afirmações totalmente ou parcialmente falsas. Isso quase não acontece no Brasil, né, galera?
Você vai, assiste a TV, é lindo e maravilhoso o produto. Quando você chega lá, o produto não faz nada daquilo que está sendo informado. São informações falsas para induzir você a erro, para você comprar o produto. Isso é o quê? Uma publicidade enganosa, né? Quantas nós já não tivemos na TV? Aparelhinhos que apareciam que você colocava no seu abdômen, tomava choque por meia hora, daqui 30 dias aparecia lá. Você estava com o abdômen trincado, pessoal. Publicidade enganosa, professor? Com certeza. Induz o consumidor a erro para adquirir o produto com informações totalmente falsas. Então tomem cuidado. Seja afirmações parcialmente ou totalmente falsas para induzir você a erro na compra de um produto, é publicidade enganosa. Vai estar presente na sua prova e você vai matar a pau. E a publicidade abusiva, professor? O que é isso? A publicidade, ou os critérios, os requisitos da publicidade abusiva, eles estão previstos também no artigo 37, só que exatamente no parágrafo 2º. O artigo 37, parágrafo 2º, ele já estabelece que toda publicidade é considerada abusiva quando ela utiliza da falta de discernimento das crianças, pessoas de idade, né? Utilizar da falta de discernimento das crianças. Certas artistas há anos atrás não divulgavam as compra sandalinha minha, porque essa sandalinha é melhor que todas. Vai lá, pede pro seu papai, pro sua mamãe. Aí aparecia na imagem as crianças jogando a sandalinha velha fora, a sandalinha do dia a dia no lixo. Isso cativa a criança? Sim. Tivemos até o STJ no ano passado trazendo o quê, pessoal? Jurisprudências em relação às publicidades aí abusivas, né? Muitos acompanharam, os concurseiros de plantão, que está induzindo as crianças a erro. Por quê? Trabalha, pessoal, com a falta de discernimento ainda que ela não possui. O discernimento incompleto, não é verdade? Grandes marcas de refrigerante. Hoje as marcas diferentes não querem trabalhar com o adulto, quer trabalhar com a criança, meus queridos. O lucro é bem maior, que ele consegue convencer o papai e a mamãe para comprar o refrigerante e acaba o próprio papai ou mamãe experimentando, gostando e adquirindo também, aumentando a venda. Isto, em muitos critérios, podem sim ser considerados publicidades abusivas. 2. Publicidades abusivas também, galera, são aquelas que despertam medo, superstição ou violência. Toda publicidade, galera, que desperta medo, superstição, violência é considerada abusiva, tá? Então muitas já foram retiradas do ar, né? Publicidades, né, de grandes marcas de veículos, né? Uma que ficava pulando um pôneizinho em cima do motor do carro e a sua filha, o seu sobrinho ficava o dia inteiro gritando aquela frase no pé do seu ouvido que você não suportava mais. Foram publicidades que foram retiradas do ar em virtude da sua abusividade. Então toda publicidade que desperta medo, superstição, violência é considerada abusiva. O que mais, professor? Toda publicidade que atenta contra o meio ambiente também é considerada abusiva. Então, tivemos várias publicidades, né, que foram retiradas do ar. Lembro até de uma um pouquinho mais antiga, que passava um carro com motor novo, né, que foi criado, numa floresta, ele virava um cavalinho de pau, rodava com o carro e a floresta pegava fogo. Aquilo lá foi considerado uma publicidade abusiva. Por quê? O pessoal atentava contra o meio ambiente. Toda publicidade que atenta ao meio ambiente é considerada abusiva. E por último, toda publicidade que atenta contra a saúde e segurança do consumidor, galerinha. Se tiver algum produto ou serviço ofertado que atentar contra a saúde e segurança do consumidor, ele é considerado abusivo. Tanto é verdade, né, pessoal, que você já não encontra mais publicidades do fumo na televisão. Você liga a televisão, aparece a publicidade sobre o cigarro? Não. Porque o cigarro e a bebida alcoólica foi regulamentado por lei própria, estabelecendo algumas proibições, como a divulgação no meio televisivo. Por quê? Porque em tempos primordiais, em alguns casos, foi considerado aquela publicidade abusiva. Porque você sabe que você está utilizando um determinado produto que atinge a sua saúde. Mas tudo bem, ele é regulamentado, tem lei própria, pode ser utilizado,
mas as publicidades e divulgações estarão lá regulamentadas e não mais admitidas aí em qualquer meio publicitário. Então notem que a publicidade abusiva ela tem características próprias. Como que eu vou saber, professor? Basta analisar o artigo 37, parágrafo 2º. É contra o meio ambiente? É contra a saúde e segurança do consumidor? Utilizada a falta de discernimento das crianças? Publicidade que desperta medo, superstição ou violência? É abusiva. Ponto final. É fácil, pessoal. É tranquilo. Isso eu tenho que identificar para o meu concurso. Mas é o suficiente, pessoal? Professor, qual que é o seu Periscope? @Prof. Silvio Soares, tá? Simone, passou rápido aqui, se quiser me seguir, @Prof. Silvio Soares, tá? Tá até no segmento aí dessa aula, bem no finalzinho, @Prof. Silvio Soares. Estamos lá à sua disposição. Se você está preparando aí para a prova da OAB também, vamos lá nossas aulinhas de ética, né, no Madrugadão do Silvio Soares todos os dias. Galera, até aí, isso, @Prof. Silvio Soares, isso mesmo. Se quiser me seguir lá, tô lá à disposição. Meu direct também do Instagram, tá, pessoal? É a mesma coisa, @Prof. Silvio Soares. Quiserem me seguir lá, mandar alguma dica, alguma dúvida, tô sempre à disposição. Galera, outro ponto importante que sempre passa em branco e a galera acaba caindo, tá? Isso já caiu, para você ter uma ideia, já caiu 2 vezes em prova de OAB, desde a sua unificação pela FGV em 2010. Professor, você é meio píssico em OAB? Sou totalmente píssico. Li já todas as provas, tem todas as questões de direito do consumidor, se vocês quiserem, com gabarito. Por quê? Temos que ficar atentos. Galera, inversão do ônus da prova. Professor, você está falando de publicidade e propaganda, agora você está falando de inversão do ônus da prova? É, porque tem tudo a ver. Tudo a ver por quê, professor? Olha que interessante. Olha que interessante, pode ser cobrado aí na sua primeira fase da magistratura, por exemplo. Inversão do ônus da prova quando se tratar sobre publicidade. Professor, por exemplo, se há a divulgação de um produto na TV, e esse produto, ao meu ver, é um produto no qual está sendo informado de forma abusiva, eu posso entrar com uma medida jurídica contra esta pessoa, contra essa marca? Sim. Aí eu lhe pergunto, a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é a favor do consumidor. Isso é base prática, está no artigo 6º e 8º. O concurso público pode perguntar, essa inversão ela é automática só por se tratar de um consumidor? Ela é obrigatória? Ou seja, o juiz analisa aquela circunstância, automaticamente ele inverte o ônus. Isso é verdade, galera? Não. Galera, inversão do ônus da prova, regra, nós vamos ter uma live específica para discutirmos isso, ela não é obrigatória. Quem que falou isso para vocês, galera? Tá errado. Inversão do ônus da prova é facultado ao juiz. Artigo 6º, inciso 8º. Beleza, professor. Então vou guardar como regra que a inversão do ônus da prova depende da análise do magistrado, conforme a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos. Perfeito. É isso a regra. Agora eu lhe pergunto, e se nós tivermos uma questão lá na primeira fase do concurso público, falando sobre inversão do ônus da prova no caso de publicidade, mantém-se a regra que o professor Silva acabou de falar do artigo 6º, inciso 8º? Não. Porque publicidade, meus queridos alunos, faz parte da exceção. Por isso que sempre que eu trabalho com publicidade aqui com vocês, eu não esqueço de despertar a curiosidade de cada um de vocês, em relação à inversão do ônus da prova. Por quê? Quando se tratar de publicidade, a inversão do ônus da prova será automático, será obrigatório. Então, por isso, vocês que são advogados, estão aí nos acompanhando, às vezes quando você discute alguma medida judicial, alguma ação, que está o quê, pessoal? Discutindo publicidade, o juiz inverte de imediato o ônus, porque é obrigatório. Mas por que obrigatório, professor? Por que automático essa inversão? Conforme a análise que os nossos grandes doutrinadores tiveram, meus amigos, do artigo 38 do CDC,
O artigo 38, ele fala o seguinte: caberá comprovar a veracidade das informações de um produto ou serviço ao patrocinador. Ou seja, quem patrocina, pessoal, ou seja, a marca, ele é obrigado a comprovar a veracidade daquela informação. Então, por isso, quando eu falo em inversão do ônus da prova, ele é automático. Não é o consumidor que irá comprovar a veracidade daquela informação, e sim o patrocinador, porque o juiz ele deverá inverter esse ônus de forma automática, de forma obrigatória. Aí veio a prova da OAB, para ser mais exato, em 2005. Ah, é antigo, mas estava lá. Foi a prova que o professor Silvio fez, 2005, e trouxe essa questão. Só que eles foram um pouquinho mais chatinhos, porque ele falou o seguinte, que no caso de publicidades, a inversão do ônus da prova é automática ao magistrado. Inversão essa chamada de inversão op legis. Aí ferrou tudo. Imagine você que estudou tudo na sua vida para a prova da OAB, você chega lá, você fala, caramba, e agora? Eu sei que é inversão automática, porque eu já vi a live lá do professor Silvio Soares, mas esse nome é op legis. Inversão op legis, inversão pela lei. Será que a lei determina esse critério? Sim, galera. Acabamos de falar. Foi analisado essa inversão conforme o artigo 38. Então, essa inversão automática obrigatória é chamada e conhecida de inversão op legis. Tiver lá na sua prova, marque de olhinho fechado, que vai ganhar a questão, vai ser tiro, porrada e bomba, com certeza, já pulou à frente do seu concorrente. Agora, professor, e quando não se trata da exceção? Voltando lá à regra, que depende do juiz analisar a hipossuficiência ou a verossimilhança para ele inverter. Como que é chamada lá a inversão? Lá a inversão é op judicis, tá? Inversão pelo juiz, determinada pelo juiz, posta, aplicada pelo magistrado. Bacana? Então, na exceção, que é da publicidade, inversão automática obrigatória, chamada de op legis. Voltando à regra, depende do juiz, hipossuficiência ou verossimilhança, inversão op judicis, ou seja, pelo juiz. Tranquilo, pessoal? Fácil, fácil, leve, leve, pacífico. E para fecharmos com chave de ouro, eu só queria também relatar um outro item que eu acho importantíssimo. Estava lendo em um concurso público, relatando sobre uma tal de publicidade tease, ou escrito da forma publicidade taser. O que é essa publicidade tease? Ou também escrito na formalidade taser, né? Teaser. Galera, essa espécie de publicidade, em uma das provas de concurso público, vem nos indagando se ela é admitida hoje pela nossa legislação, né? Se ela é pacífica ou não. É uma perguntinha bem até cabulosa. O tease, a publicidade tease, ou também, né, escrita a publicidade taser, teaser, ela é admitida ou não pela nossa legislação? Galerinha, teve muitas pessoas que não sabiam nem aonde marcar. Professor, não sei nem o que é isso. Galera, o tease, ou a publicidade taser, nada mais é que publicidades que despertam a curiosidade do consumidor. Pô, professor, nunca vi isso na minha vida, então guardem aí que já caiu em concurso público, tá? Agora, a grande pergunta, ela é admitida ou não pela nossa legislação? Ela pode ser aplicada? Sim, galera. Desde que não traga, certo? Critérios de abusividade ou induza o consumidor a erro, ela é admitida. A famosa publicidade tease, ou também transcrita como uma publicidade taser, né? Teaser. Esta modalidade de publicidade é admitida, tá, pessoal, pelos nossos legisladores, tá? Já caiu em concurso público e derrubou alguns candidatos. Professor, o que é uma publicidade que desperta a curiosidade do consumidor? Galera, você vê isso todo dia. Liga a TV e fala assim, passa lá, sei lá, uma vaca na TV e fala assim, aguardem. Só, cara, que é isso? Uma vaca num fundo branco de TV.
Não desperta a sua curiosidade? Você fica lá, ai meu Deus, o que é? Será que é a nova novela das 8? Será que é a nova série da Malhação? Você fica meio louco. Isso é um tease. Isso é o que, pessoal? Uma publicidade que desperta a curiosidade do consumidor. Passou na rua, vê um outdoor, lindo e maravilhoso, aí tem umas bolinhas brancas e uma seta para baixo. Aí fala assim, espere, aguarde, em breve. Você fala, cara, o que é isso? É um tease, um taser, um taser, ou seja, uma publicidade que desperta a curiosidade do consumidor. E coisa simples, caiu em prova e derrubou muitos candidatos, hein? Ah, professor, não precisa estudar direito do consumidor. Deve estudar. Porque quem se aprofundou um pouquinho na doutrina conseguiu identificar algumas outras classificações como essa existentes na publicidade. É isso aí, galerinha. Este era o meu recadinho de hoje para com vocês. Obrigado pela participação de todos. Espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar transmitindo as nossas lives. Quando eu não estou aqui pelo canal Direito News, estou lá no meu canal privado, que é o @Prof. Silvio Soares, tá? Que vocês precisarem, estamos lá no Instagram também, o @Prof. Silvio Soares, me manda um direct. Se tiver algum tema que vocês estão com curiosidade ou estão com dificuldade, nos mandam, que também tem, né, grande satisfação de estar aí discutindo com vocês aqui algumas lives. E a nossa próxima live nós vamos falar um pouquinho sobre essa bendita medida provisória, né, pessoal, que entrou em vigor agora há pouquíssimo tempo, né, pouquíssimos dias para ser mais exato, que é em relação, né, à antiga prática abusiva, que não poderia divergir preço em dinheiro e em cartão. Agora já não é mais. Medida provisória estabeleceu a diferenciação na cobrança de valores de produtos e serviços em relação ao dinheiro e em relação ao cartão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema novo. Acredito que tem grandes possibilidades em um futuro breve de ser cobrado em alguns concursos públicos. Então temos que ficar atentos, né, galera? Aqui vamos ficar sempre atualizados no direito do consumidor. E aqueles que gostam de acompanhar o professor Silvio Soares também, galerinha, deixo aí à disposição o meu canal, né, o @Prof. Silvio Soares. Sempre às 11h10 da noite, que é bem finalzinho de noite mesmo, nós temos a transmissão do Madrugadão do Silvio Soares, que ele é específico para aqueles que estão se preparando para a prova da OAB na matéria Ética Geral e Profissional, Estatuto da OAB. Eu sei que muitos de vocês têm um pouco de dificuldade, é que eles estão se preparando, falam, professor, cara, meio confuso, é muita coisa de ética, eu fico meio perdido. Galera, fiquem tranquilos. Prova passada, nós conseguimos gabaritar as 10 questões, isso foi o maior presente que eu tive de final de ano. Gabaritamos, falamos de todas as questões, sem exceção, aqui no canal. Isso foi fantástico, certo? A galera ficou muito contente, né? Até alguns exemplos que nós brincamos, né? Dos ex-presidentes velhinhos e novinhos, caiu na prova. Isso foi muito bom, a galera saiu super bem, certo? Muitos aí já quase se preparando para a segunda fase, que acontece já daqui a uma semana. E a galera tá afiadíssima aí para arrebentar nessa prova, beleza? Galerinha, grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. Se qualquer coisa precisar, estou à disposição. Grande abraço a todos os Direito News aí que estiverem presentes, tá? Um abraço ao Macklin e toda a equipe do Direito News que nos seguem sempre aí junto ao Amo Direito também, certo? Um grande canal de transmissão. E a todos os professores que eu vi que tinha alguns hoje presentes, acho que Silvânia, algumas outras professoras também, algumas advogadas também que estavam nos acompanhando, certo? E até peço, né, qualquer tipo de erro, que me mande também as correções, porque aqui nós estamos no intuito sempre de crescer, né? Estamos sempre no intuito de crescer com cada um de vocês, e no que vocês precisarem, pode ter certeza que nós estaremos sempre à disposição. Acho que o fruto de nós podermos, de alguma forma, estar transmitindo um pouquinho de conhecimento a cada um de vocês, certo? É um dom que Deus, de alguma forma, nos trouxe, e eu tento simplesmente transmiti-lo àquele que quer nos ouvir, aquele, né, pessoal, que queira adquirir um pouquinho mais de conteúdo para o seu dia a dia, também para o seu concurso público dos sonhos de cada um de vocês. Obrigado novamente, tá, pessoal? O que você acha desses homens que ficam periscopando nas lives de criança? Bem, Júlia, é uma situação um pouco complexa. Se você observar, nós já tivemos até algumas medidas jurídicas que já retirou várias transmissões do ar por essa influência, né? Que acaba utilizando da imagem da criança naquele intuito para cativar outras crianças, trabalhar com a falta de discernimento das crianças, para o quê? Para divulgar a própria imagem,
para efetivar a venda de alguns produtos, né? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Por quê? Porque hoje nós temos várias circunstâncias de publicidades que podem sim ser consideradas abusivas e são retiradas do ar, né? Hoje, assim, marcas de refrigerantes famosos, se você fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, eles continuam, né, a divulgar. Claro, utilizam o marketing para isso, mas ao mesmo tempo podem observar que nós tivemos várias outras publicidades destas marcas que já foram retiradas do ar. Por quê? Porque utilizavam da falta de discernimento, né? Se a gente aprofundar um pouco na publicidade, por exemplo, nós temos as publicidades, né, subliminares, né, que utilizam do nosso subconsciente para cativar o consumidor. Não vou citar, né, nome de canais de TV, mas Júlia, você já observou e com certeza já deve ter assistido, nós temos um canal de TV que de tantos em tantos segundos pisca a imagem de um perfume, pisca a imagem de uma marca e nunca ninguém entende para que é aquilo. Você já observou, Júlia? Às vezes você está assistindo na TV, você está lá no programa, normalzinho lá. De repente, tum, aparece lá uma imagem de uma marca, aparece a imagem de um perfume e some. Pum, rápido, coisa de segundos, né? Aí você fala, o que é isso? Será que há algum problema no canal? Será que o canal está com problema de transmissão? Nananina não, galera. O que é aquilo lá? Aquilo lá, pessoal, são mensagens subliminares. Parece estranho, mas já houve grandes estudos em relação às mensagens subliminares e já foi comprovado cientificamente que traz um poder de convencimento. Isso mesmo, hipnóstico sim, traz um poder de convencimento, certo? Então nós tivemos um estudo que eu estava observando, um livro muito bom sobre publicidade e propaganda, que uma empresa dos Estados Unidos foi fazer o teste, né? Tinha muitos cientistas fazendo essa análise e eles colocaram todos os seus funcionários em uma sala de cinema e deixaram o filme rodar por 3 horas. E nessas 3 horas, eles distribuíram líquidos à vontade. Refrigerante, água, pipoca. E o povo tomou líquido, comeu e não saiu da sala. Foi feita uma pesquisa no final do filme. Ninguém, uma sala lotada, ninguém foi ao banheiro. É quase impossível você fazer uma estatística. Nós tivermos lá 400, 500 pessoas. Alguém tinha que sair ao banheiro em 3 horas, tomando líquido sem parar. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu de 10 em 10, 15 minutos eu tô, né, fazendo meu número 1. Agora eu pergunto, por que isso não aconteceu? Eles transmitiram no filme que estava passando uma imagem falando o seguinte: ninguém está com vontade de ir ao banheiro. Ninguém vai ao banheiro. É uma mensagem bem simples. Só que ela piscava em milésimos de segundo no decorrer de todo o filme. De todo o filme, Júlia. E funcionou. Ninguém foi ao banheiro. Ah, professor, né? Sei lá. Pessoal, são vários exames feitos, estudos que a mensagem subliminar está comprovada. Então, por isso que eu digo, temos que tomar muito cuidado. Podemos denunciar? Sim. Temos o CONAR, que é um conselho hoje, né, pessoal, que faz análise dessas publicidades. Mas em si, até o que eu vi, ele não tinha um poder de retirada. Ele tinha um poder de buscar notificar essas empresas, para que ela tomasse as devidas providências e alterasse ou retirasse do ar. E hoje nós temos, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público como fiscal da lei, que muitas vezes é provocado, ou busca o próprio MP a reivindicar ao Poder Judiciário a retirada de algumas determinadas publicidades do ar. Por quê? Muitas delas são consideradas abusivas. Aí você muitas vezes pode me perguntar, por que não retira nunca, professor? Por que isso não acaba no Brasil? É difícil, pessoal, né? É muito difícil, porque estamos no Brasil, né? Infelizmente, né? Nós ainda temos uma banda da população, não generalizo, nós temos muitas pessoas boas, grandes profissionais, mas muitos que, né, acabam utilizando dessas sistemáticas para ter lucro, né? Felizmente, é o que a gente acompanha no nosso dia a dia. Mas e as armas? Por isso que estamos preparando vocês, futuros magistrados, futuros, né, promotores, futuros advogados, para que também discuta isso, né? Aí você me pergunta, professor, você já entrou com alguma medida nesse sentido? Várias. Sou muito chato, né? Até que o pessoal muito conhecido aqui chamar de professor, né? Chato. Sou bafão mesmo.
e procuro os meus direitos e vejo quando atinge uma coletividade, se a gente tem o poder de buscar isso, por que não? Então eu acabo me intrometendo um pouquinho nessas circunstâncias, tá? Então espero que tenha resolvido e respondido aí sua pergunta, Júlio, e fico à disposição também para outros atos. Vi aqui que nós temos a participação aí da nossa grande mestre, né, Isabelle Chida, né, que está aí conosco no Direito News. Isabelle Chida, delegada da Polícia Federal, fantástica. Vendi para umas pessoas imóveis usados, porém sem nenhuma nota fiscal. Bem, pessoal, aí em relação à expedição, né, de documentação, aí nós já não temos mais relação de consumo, né? Então tem que verificar aí. Tem que dar uma verificada porque na venda desses imóveis houve algum contrato firmado, porque tem que ser analisado. Se houve contrato firmado, nós temos a possibilidade de buscar, né, a anulação desse contrato e a emissão na posse do determinado bem. Tem que ver, porque se tiver contrato, né, tem que ser uma análise um pouco mais aprofundada, mas se houve o contrato na efetivação da venda do bem, esse contrato, mas você vendeu o imóvel sem contrato, tem que começar a ficar alerta, né? Todos os bens, ora efetivamente vendidos, têm que ter contrato. É uma espécie de garantia hoje que nós temos, né, Dr. Frison, para que a gente tenha uma possibilidade, né, de discutirmos, né, e buscarmos até a anulação do mesmo. Num caso, por exemplo, de descumprimento, né, isso pode ser determinado por meio de cláusulas estabelecidas dentro do contrato firmado entre as partes, né? Mas hoje a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, Frison, em relação à humildade, honestidade, porque é difícil hoje, né, da onde a gente menos espera que saia. Nós temos que tomar e se precaver com os requisitos mínimos de segurança, né? Agora, é claro, se esse imóvel está com outra pessoa lá e, pelo jeito, né, se não houve nenhum tipo de transferência ainda, eu vejo que ainda há a possibilidade de discussão, sim, né? Há a possibilidade de você buscar uma emissão futura aí na posse desse bem. Mas tem que ser analisado, ver quais são os critérios específicos, como que foi tratado esse negócio, para que você, né, diminua esse prejuízo que você tenha, né, de um imóvel que foi repassado e efetivamente não foi pago pela parte, tá? Com o contrato é bem mais tranquilo, né? Você tem aí um documento hábil para que você possa discutir isso em juízo. Em jogar como furto, não vejo como furto, não. Mas há outras possibilidades, sim, Frison. Eu vejo que há outras possibilidades aí de você fazer uma emissão na posse desse bem novamente, né? Buscar saber em que se encontra, né, a escritura, se está no seu nome, o nome de alguém, né, de sua confiança, para que vocês possam promover medidas, certo, pessoal, adequadas no Poder Judiciário. Mas dá sim, né? Até para discutir outros pontos aí. Mas a integração, assim, Frison. Só que temos que estudar com um pouquinho mais de calma aí, mas pode ter certeza que você tem saído nesse sentido. Desde que o imóvel, né, ainda não venha ter sido transferido aí para essa pessoa que você efetivamente o vendeu. Beleza? Galerinha, obrigado pela participação de todos vocês aí no Direito News. Quem quiser me acompanhar lá no @prof.Silvio_Soares. Esse ano de 2017 estamos guardando novas novidades aí. Vamos começar a disponibilizar lá também os nossos mapas mentais para estudo de direito do consumidor e estudo de ética geral e profissional. Bacana? Obrigado de coração por aqueles que nos acompanharam nessa live de hoje e espero vocês para as nossas próximas transmissões, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, estou lá no @prof.Silvio_Soares. Tchau, tchau.